Qual é o investimento mais vantajoso? Tesouro Selic ou CDB? Se você está começando a investir agora ou está buscando o lugar ideal para guardar a tua reserva de emergência, essa dúvida ela é super comum. Afinal, ambos são opções de renda fixa, são seguros, são fáceis de entender, só que algumas pequenas diferenças podem impactar diretamente o rendimento do teu dinheiro. No vídeo de hoje, eu vou analisar essas duas opções em detalhes. Eu vou responder perguntas como qual delas é a mais segura para você, como as taxas, como a famosa taxa de custódia, afetam o resultado do Tesouro Selic e como, em algumas situações, o CDB pode ser a escolha mais vantajosa. Além disso, a gente vai fazer comparações diretas e práticas para você entender como essas escolhas podem impactar os seus ganhos no longo prazo e tem muito mais. Eu vou revelar uma dica bônus no final desse vídeo para você maximizar o seu retorno nos investimentos em renda fixa. Então, se você quer tomar decisões financeiras mais inteligentes e quer garantir que o seu dinheiro esteja rendendo o máximo possível, fica comigo até o final, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Agora, vamos começar descomplicando o que é o Tesouro Selic e por que ele é tão popular entre os investidores iniciantes. O Tesouro Selic faz parte do Tesouro Direto, um programa do governo federal que permite qualquer pessoa investir em títulos públicos de forma simples e direta. Quando você compra um título do Tesouro Selic, você está literalmente emprestando dinheiro para o governo, na verdade para a União, que em troca devolve esse valor corrigido pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas por que o Tesouro Selic é tão popular? Existem alguns motivos bem claros. Primeiro, segurança máxima. Ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. O pagamento do título é garantido pelo Tesouro Nacional, o órgão que cuida das finanças do país. Para você não receber o dinheiro de volta, seria necessário um colapso total na economia do Brasil. Algo extremamente improvável. E isso faz do Tesouro Selic um refúgio seguro até mesmo em tempos de crise. Segundo motivo, liquidez diária. Se você precisar resgatar o dinheiro, você pode fazer isso a qualquer momento. O valor investido é atualizado diariamente de acordo com a variação da taxa Selic. E isso faz dele uma excelente opção para quem precisa de acesso rápido ao dinheiro, como no caso de uma reserva de emergência. Terceiro ponto, facilidade para começar. Você não precisa ser rico para investir no Tesouro Selic. 150, 200 reais já basta. É possível começar com isso, tornando esse investimento ideal para quem quer dar os primeiros passos e quer começar a fazer o dinheiro crescer. Só que apesar de todas essas vantagens, o Tesouro Selic, óbvio, tem um custo que pode passar despercebido para muitos. A taxa custódia da B3, que é de 0,2% ao ano sobre o valor total investido. Eu concordo que esse valor é baixo, só que ele pode fazer diferença principalmente para investimentos de curto prazo ou valores muito pequenos. É algo importante a você considerar especialmente quando comparado com o CDB, que não tem esse tipo de cobrança. E como é que o Tesouro Selic rende na prática? A rentabilidade dele acompanha a taxa Selic. Só que tem um detalhe muito importante, o rendimento ele é bruto, ou seja, ainda tem que descontar imposto de renda e também a taxa de custódia que eu acabei de falar. Para quem investe por períodos mais longos, o imposto de renda ele vai diminuindo. Ele começa em 22,5%, depois de 6 meses cai para 20%, depois de 6 meses vai cair para 17,5% e a partir de 2 anos chega a 15%. Para ficar mais claro, vamos fazer conta aqui. Imagina que você investiu R$1.000 no Tesouro Selic a uma taxa de 13% ao ano, a Selic é a 13% ao ano. No final de um ano, descontados os impostos e os custos, o teu retorno líquido, ou seja, o teu lucro, seria perto de R$118. Pode até não parecer muito, mas lembra, a gente está falando de segurança e previsibilidade, o que é essencial para quem não quer correr nenhum risco. E outro ponto é que o Tesouro Selic ele é especialmente atraente em períodos de juros altos, como esse que nós estamos vivendo aqui. Pensa que quando a taxa Selic sobe, o Tesouro Selic vai se tornar ainda mais lucrativo, mantendo as características de liquidez diária. No entanto, será que essa segurança e facilidade são suficientes para superar os CDBs em termos de rentabilidade? É isso que a gente vai ver agora, entendendo como os CDBs funcionam e depois comparar eles dois. O CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido por bancos para captar dinheiro do público. Em outras palavras, ao investir em um CDB, você está emprestando o teu dinheiro para o banco. Lembra que no Tesouro Selic você emprestava para o governo ou para a União? Aqui você empresta para o banco, que em troca vai te pagar juros sobre o valor aplicado. O grande atrativo do CDB está na rentabilidade, que pode variar bastante dependendo do banco emissor e do tipo de CDB que você escolher.
Existem três modalidades principais de CDB: o CDB pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Eu vou me ater aqui só no pós-fixado, que é o tipo idêntico ao Tesouro Selic. Se a gente vai fazer uma comparação, não dá para ser maçã com banana, tem que ser maçã com maçã. Por quê? Porque a rentabilidade do CDB acompanha também um índice, geralmente o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que anda muito próximo à taxa Selic. Um CDB que paga 100% do CDI, por exemplo, tem um rendimento quase igual ao Tesouro Selic. Agora, você lembra que lá atrás eu falei que o CDB pode ser mais rentável do que o Tesouro Selic? Por que isso acontece? A resposta está na concorrência entre os bancos. Bancos menores, por exemplo, costumam oferecer CDBs que pagam mais do que 100% do CDI para atrair investidores. Isso significa que, em alguns casos, a rentabilidade líquida do CDB pode superar e muito a do Tesouro Selic, mesmo sem considerar a taxa de custódia do Tesouro. Outro ponto positivo do CDB é que ele geralmente não tem custos adicionais. Diferente do Tesouro Selic, o CDB não tem nenhum tipo de taxa como a taxa de custódia. Isso pode fazer uma diferença considerável ao longo do tempo, especialmente em aplicações maiores e de mais longo prazo. E quanto à segurança? Embora o CDB não seja garantido pelo governo ou pela União, como o Tesouro Selic, ele conta com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo assegura investimentos de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, o que cobre a maioria das aplicações dos pequenos e médios investidores. É claro que para quem investe acima desse limite, precisa dividir o valor entre diferentes instituições. Outro ponto importante para considerar na escolha de um CDB é a liquidez. Muitos CDBs têm liquidez diária, permitindo o resgate a qualquer momento, assim como é o caso do Tesouro Selic. No entanto, alguns CDBs oferecem rentabilidade mais alta, só que exigem que o dinheiro fique aplicado por um tempo maior, um tempo fixo, como 2, 3, 5 anos. E essa falta de flexibilidade pode ser um problema se você precisar do dinheiro antes desse prazo. E quanto ao imposto de renda? Assim como no Tesouro Selic, o CDB também é tributado com base na tabela regressiva do imposto de renda, que significa que quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor vai ser a alíquota de imposto que você vai pagar. Lembra? De 22,5% vai caindo até 15%? É isso aí, funciona igual para investimentos acima de 2 anos, você paga menos. Vamos para um exemplo prático aqui. Imagina que você investiu R$1.000 num CDB que paga 110% do CDI. Se o CDI tiver a 13% ao ano, tua rentabilidade bruta é de cerca de 14,3%. Depois do desconto dos impostos, o rendimento líquido seria perto de R$121 em um ano. Então, o CDB é uma ótima opção para quem busca um pouco mais de rentabilidade sem ter que abrir mão da segurança. Só que será que ele é realmente mais vantajoso que o Tesouro Selic? Bom, agora que a gente já entendeu como esses dois investimentos funcionam, chegou o momento mais esperado, que é colocar eles frente a frente, lado a lado e entender qual dessas opções é a melhor a depender do seu objetivo financeiro. E o primeiro ponto de comparação aqui é a rentabilidade. O Tesouro Selic segue diretamente a taxa Selic e ele é ideal para períodos de alta nos juros, já que a rentabilidade vai aumentando conforme a taxa Selic também aumenta. Por outro lado, os CDBs pós-fixados geralmente oferecem um percentual do CDI que acompanha de perto a Selic. É muito comum encontrar CDBs que pagam acima de 100% do CDI, e isso vai depender, óbvio, do banco emissor. Por exemplo, um CDB que paga 110% do CDI vai ter uma rentabilidade superior ao Tesouro Selic, como a gente já viu agora há pouco, né? Principalmente se o valor for mais alto, que aí a taxa de custódia vai pesar um pouco mais sobre o Tesouro Selic. Além disso, o rendimento do CDB ele pode variar dependendo do banco emissor, porque bancos menores costumam pagar taxas maiores para atrair investidores. Isso pode ser uma excelente oportunidade para quem está disposto a diversificar entre diferentes instituições. Outro ponto importante aqui é o prazo de investimento. O Tesouro Selic tem rendimento contínuo, enquanto alguns CDBs podem exigir que o dinheiro fique investido por períodos específicos para alcançar a rentabilidade prometida. Isso torna o Tesouro Selic mais flexível para quem busca a famosa liquidez. Já no quesito segurança, o Tesouro Selic ele é imbatível. Ele é garantido pela União, então é considerada a aplicação mais segura do Brasil. Isso significa que mesmo em cenários de crise, é muito improvável que você tenha algum prejuízo. Já o CDB ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre investimentos de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Essa garantia ela é sólida, mas
exige que o investidor fique atento ao limite para não ultrapassar e assim evitar lá riscos desnecessários. Uma boa prática é dividir seus investimentos entre diferentes bancos para aproveitar o máximo dessa proteção. Outro ponto fundamental é o impacto das taxas. O Tesouro Selic ele tem cobrança de uma taxa de custódia de 0,2% ao ano e essa taxa ela é cobrada pela B3, a Bolsa Brasileira. Ela pode parecer pequena, mas como eu falei antes, em aplicações menores ou de curto prazo, isso impacta bastante a rentabilidade líquida. Já o CDB geralmente não possui taxa adicional. Você aplica o dinheiro diretamente no banco ou na corretora e o rendimento é bruto, estando sujeito apenas ao imposto de renda, que esse não tem como fugir. Agora, para valores menores, essa ausência de taxas ela pode fazer com que o CDB seja uma alternativa mais atraente. No entanto, vale lembrar sempre que a isenção de taxas não significa isenção de cuidado. Ao escolher um CDB, é fundamental olhar a solidez da instituição financeira e a relação entre o prazo e a rentabilidade que você vai ter. Agora, falando da liquidez, que também é um ponto de comparação importante, o Tesouro Selic sai na frente. Por quê? Porque ele tem liquidez diária sempre, o que significa que você pode resgatar o teu dinheiro a qualquer momento e o rendimento vai ser acumulado até aquele dia. Já alguns CDBs podem variar. Alguns oferecem liquidez diária, outros exigem um prazo mínimo ali para você ficar, como 1, 2, 3, 5, 10 anos, enfim. É importante e é fundamental verificar as condições antes de investir em um CDB, especialmente se você precisar do dinheiro com mais facilidade. Vamos fazer uma simulação prática aqui para você entender melhor todas essas diferenças que eu falei. Imagina aqui dois cenários. Você investe R$10.000 no Tesouro Selic com a taxa de 13% ao ano e após descontar a taxa de custódia ou imposto de renda, o seu rendimento líquido seria em torno de R$ 1.130 em um ano. Agora suponha que você invista os mesmos 10 mil em um CDB que paga lá os 110% do CDI. Com o CDI acompanhando a Selic, o rendimento líquido seria aproximadamente de R$ 1.210, superando um pouco, mas superando sim o Tesouro Selic. Em uma aplicação maior, como R$100.000, por exemplo, a diferença vai se tornando mais evidente. O retorno seria de 11.300 no Tesouro Selic e de 12.100 no CDB 110% do CDI. Por outro lado, se o foco for reserva de emergência, o Tesouro Selic continua sendo a escolha mais segura devido à liquidez e estabilidade. E quando escolher cada um, se a prioridade é a segurança máxima e a liquidez, o Tesouro Selic é a melhor escolha, especialmente para reserva de emergência. Já o CDB ele é ideal para quem busca maior rentabilidade e está disposto a abrir mão de um pouco da liquidez em troca de retornos um pouco melhores. Além disso, investidores que planejam objetivos específicos, como a compra de um bem, uma viagem ou alguma coisa que leve alguns anos, podem aproveitar os CDBs de médio prazo com rentabilidades ainda maiores e mais atrativas. Em resumo, a escolha entre Tesouro Selic e CDB depende de fatores como segurança, liquidez, rentabilidade e o principal, o seu objetivo. Lembra sempre, diversificar é a melhor estratégia. Você pode, por exemplo, usar o Tesouro Selic para sua reserva de emergência e aplicar em CDBs para objetivo de médio ou de mais longo prazo. Agora, o importante é você entender como utilizar cada opção de forma estratégica para maximizar os seus ganhos, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos aproveitar o clima natalino do meu cenário e fixar bem as ideias. Quando o Tesouro Selic é a melhor escolha? Ele é ideal para alguns cenários bem definidos, principalmente aqueles que exigem segurança e liquidez. Aqui estão algumas situações em que ele vai se destacar. Reserva de emergência. Tesouro Selic, por ter liquidez diária, permite o resgate rápido do dinheiro sem ter perdas significativas. Isso é perfeito para quem precisa dos recursos em casos de imprevistos, como despesa médica, conserto de carro, enfim, qualquer coisa assim. Em períodos de alta de juros, também ele é uma boa opção. Durante os ciclos de alta, o rendimento do Tesouro Selic tende a ser mais atrativo, tende a ser maior, porque ele acompanha diretamente a taxa básica de juros. Para investidores iniciantes, se você está começando agora no mundo dos investimentos, o Tesouro Selic também é uma opção simples de você entender para um perfil de riscos quase nulo. Ele permite que você tenha uma experiência segura enquanto vai aprendendo mais sobre o mercado financeiro. Além disso, a possibilidade de começar com valores baixos, 30, 50, 150, 200 reais, faz com que o Tesouro Direto ou o Tesouro Selic seja uma alternativa acessível para todos os públicos. E o CDB, quando que ele é mais vantajoso?
ele pode ser mais interessante em algumas outras situações. Por exemplo, quando você busca maior rentabilidade. Se você encontrar CDBs que paguem acima de 100% do CDI, eles podem oferecer uma rentabilidade líquida superior ao Tesouro Selic, especialmente em valores muito maiores, né? Como a gente viu ali o caso dos 100 mil, onde a taxa de custódia começa a pesar bastante para o Tesouro Selic. Investimentos de médio e longo prazo. Alguns CDBs oferecem taxas mais atrativas, só que exigem que o dinheiro fique lá por 1, 2, 3, 5, 10 anos. Se você tem objetivos definidos para esse período, como a compra de um carro, uma viagem ou um imóvel, enfim, um CDB pode ser bem mais lucrativo. Diversificação entre instituições financeiras. Os CDBs eles são garantidos pelo FGC, então é possível você diversificar os seus investimentos em diversos bancos para aproveitar sempre as melhores taxas e ficar sempre dentro do limite de segurança dos 250 mil por CPF por instituição financeira. Só que vale lembrar que alguns CDBs com alta rentabilidade podem não ter liquidez diária, então é fundamental verificar essas condições antes de investir. E como é que você combina os dois? Uma estratégia inteligente é usar essas opções como complementares. O Tesouro Selic para reserva de emergência, isso garante que você sempre vai ter acesso rápido ao dinheiro em caso de necessidade, e o CDB para objetivos planejados. Usar o CDB para aumentar a rentabilidade em aplicações de médio e longo prazo, aproveitando as taxas mais altas oferecidas pelos bancos menores. Essa combinação não só otimiza os ganhos, mas também aumenta a segurança do teu portfólio e mantém uma boa diversificação. O resumo todo é que tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, eles têm lugar na carteira de qualquer investidor. O segredo está em entender as necessidades, os objetivos e tomar decisões alinhadas ao teu planejamento financeiro. Agora que a gente já sabe e entendeu como usar essas duas opções, vamos para a dica extra, para você aproveitar ao máximo o potencial de retorno de qualquer investimento em renda fixa. E a dica extra é: baixe o aplicativo chamado Renda Fixa. É um aplicativo gratuito, você entra nele, faz um cadastro bem simples e consegue explorar as melhores taxas de CDB do mercado. Se você quiser, eu faço um vídeo explicando como eu uso esse aplicativo para encontrar os melhores investimentos em renda fixa e ter mais rentabilidade. É só você comentar aqui, deixa eu saber se isso vai te ajudar. E antes de eu encerrar, claro, eu quero pedir a tua ajuda. Deixa teu like nesse vídeo para que o canal cresça, para que eu consiga alcançar mais pessoas interessadas em educação financeira. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, não perca nenhum conteúdo novo sobre como investir melhor e compartilhe esse vídeo com alguém que também está pensando em começar a investir, mas ainda não sabe por onde fazer isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo, a gente se encontra.